seu lugar, sentado mesmo, ergue os seus braços para o alto. Estenda seus braços para Jesus e peça esse Espírito Santo de Deus. Peça, Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Cante, cante. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vem. Cante, peça. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vem. Obrigado, Jesus, porque quando o Espírito Santo vem, nós conseguimos saber a sua santa vontade, porque o Espírito Santo nos ilumina, nos planifica, o Espírito Santo nos purifica e nos dá uma união muito profunda com você. Vem, divino Espírito Santo, iluminando todos nós, transformando, dando-nos a graça de querer saber e de fazer a vontade de Deus. Muito obrigado, divino Espírito Santo, porque ficamos conhecendo, experimentando Jesus. Muito obrigado, Senhor. Glória, glória, glória. Obrigado, Senhor. Agradeço pela vinda do Espírito Santo. Eu acredito que foi o Espírito Santo que agiu em mim. Quando eu tinha 18 anos, Deus me chamou para ser sacerdote. Eu quis fazer a vontade de Deus. Eu me lembro uma das coisas que mais me impressionou foi a ideia que influenciou também São Francisco Xavier. Que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? E eu fiquei pensando, eu poderia ser pessoa rica, poderia ser empresário, e se perder a alma? E com 18 anos, foi a vontade de Deus, Ele me chamou. E desde que entrei nos jesuítas, com toda a formação, eu aprendi de querer fazer a vontade de Deus. Como é importante fazer o que Ele quer. E Deus me deu a vontade, e Ele falou para mim que eu seria missionário. E desde que entrei no noviciado dos jesuítas, acreditei que era a vontade de Deus eu ir para as missões. E logo que entrei nos jesuítas, disseram, eu quero ir para as missões, quero ir para as missões. E disseram, espera aí, você tem que fazer a formação. E a formação foi exercícios espirituais, de procurar a vontade de Deus e de saber o que Deus quer. Existe todo o processo de purificação, de conhecer o Rei do Universo. E como foi importante na minha vida, querer que Ele fosse o Rei, mandando na minha vida. Era a vontade de Deus. Eu me lembro que fiz a oração me entregando a Ele. Sempre quis fazer a vontade de Deus. Conhecer Jesus. Conhecer profundamente, experimentar Jesus. Conhecer que às vezes é uma cruz e sofrimento, mas Ele ressuscita. E Cristo ressuscitado está conosco. Eu aprendi que era a vontade de Deus, ver Deus em todas as coisas. A contemplação para alcançar o amor de Deus. Eu aprendi que eu fui feito para louvar Deus, adorar Deus, agradecer Deus, viver sempre na presença de Deus. E a espiritualidade nossa de fazer um exame de consciência, para ser consciente das visitas que
Deus fez comigo, consciente da fraqueza humana e as tentações, e talvez algumas falhas. Foi a vontade de Deus e eu via para as missões. E faz 50 anos atrás que eu vim para as missões. Eu louvo e agradeço a Deus por aprender português, não perfeitamente, mas eu louvo e agradeço a Deus pela formação que eu tive num centro social, trabalhando com os pobres, para teologia. E para teologia lá no Canadá, foi a vontade de Deus eu estudar no Canadá e aprofundar na espiritualidade. Se eu passasse a diretor espiritual e o pregador de retiros. Foi a vontade de Deus eu ter um Pentecostes na minha vida. E como é que Deus orienta os passos da gente? Antes de ser padre, um Pentecostes, um batismo no Espírito Santo, é a vontade de Deus na minha vida. Eu vim de volta, começou a renovação carismática. Descobri que era vontade de Deus pregar a palavra de Deus, ser um pregador carismático e também de Santo Inácio, com os exercícios espirituais de Santo Inácio. Como é importante querer fazer a vontade de Deus. Preguei durante todos os anos 70, e Deus falou, é a vontade de Deus, Ele disse para fundar uma produtora, que seria um canal de televisão, numa rede, está aqui. É muito importante fazer a vontade de Deus, e nosso Deus mostra, passo por passo, o que Ele quer de nós. Agora Deus está dizendo coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não viram, que o coração não imaginou, Ele tem preparado para nós, que amamos o nosso Deus, e Deus tem preparado outras coisas. Como é importante querer saber e procurar a vontade de nosso Senhor. Ele está aqui conosco. Recebemos o Jesus na Santa Comunhão, e Ele fala conosco aquilo que Ele quer de nós. Abre suas Bíblias para Mateus 7, 21. É muito importante fazer a vontade de Deus e perguntar, Senhor, o que está querendo de nós? Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Como é importante que nós façamos a vontade de Pai nosso que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres. E, no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. O que Deus quer de nós? Você já fez a pergunta, qual é o plano de Deus para você? Para a sua família? Deus quer a salvação de todos os membros de sua família. Deus quer que você faça a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus que está nos céus, indo para a vida eterna, a salvação, a libertação, o perdão de cada um de nós. Você, todos os membros de sua família, indo direto daqui para o céu, vivendo uma vida de santidade. Deus quer a nossa conversão, a nossa purificação. Nós temos que ser dele. Deus quer que nós sejamos pessoas totalmente iluminadas com ele. Deus quer
a união profunda e perfeita com cada um de nós. O cristão é a pessoa que faz a vontade de Deus. É aquele que tem um amor e um fervor pelo nosso Deus e pelo nosso irmão. As pessoas que estão no caminho de Deus. A nossa grande vocação é para viver em comunhão com nosso Deus, em comunhão com o Pai, em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo. É a vontade de Deus que todos nós tenhamos uma aliança profunda e perene. A vontade de Deus que nós participemos da vida divina. E que todos nós sejamos pessoas santas. É a vontade de Deus a nossa santidade. Você quer ser uma pessoa santa? Você conhece Jesus? Você conhece a palavra de Jesus? É a vontade de Deus. Eu creio o que aconteceu na minha vida, um Pentecostes. Impuseram as mãos sobre mim e a minha vida mudou. Eu fiquei cheio do Espírito Santo, foi Jesus. Ele tira o mal, mas Ele nos enche com o Espírito Santo e nascemos de novo, aconteceu comigo. A vontade de Deus é que Ele reine. Venha Jesus reinar sobre mim. Vem, Senhor Jesus, meu Senhor, meu Rei, meu dono, meu proprietário. Como é importante que todos nós sejamos dele, a propriedade dele. Deus quer que nós sejamos adoradores, adorando profundamente o nosso Deus, adorando de todo o nosso ser. É importante escutar a voz dele, é importante ter fé, é importante ser livres, é importante ter união, como é importante a vontade dele em servir e ajudar o nosso próximo. É vontade dele fazer a vontade dele. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça em mim, Deus, faça comigo, faça por mim aquilo que você quer. E Maria se entregou a Deus. E Maria disse: eu quero servir a Deus, eu quero só fazer a vontade de Deus. Não quero cair na tentação, não quero a fraqueza humana, não quero o ódio, a impureza, não quero. Quero apenas a vontade de Deus. E você quer fazer a vontade de Deus? Pergunta: Senhor, o que é? Como que é a sua vontade para mim? Obrigado, Senhor. Nós acreditamos na divina providência. Acreditamos que Deus vai cuidar de nós. Tudo está nas mãos de nosso Deus. E Ele vai providenciar para nós o que Ele quer. E é importante dizer juntos: ó Deus Pai, faça em nós o que quiser durante esta vida e durante toda a eternidade. Você quer fazer a vontade de Deus?
é evidente se a vontade divina é a causa de tudo o que acontece. É evidente que a vontade de Deus é infinitamente santa. A vontade de Deus é sábia, potente. A vontade de Deus é amável. E quanto mais a nossa vontade coincidir com a vontade de Deus, a nossa vontade vai ser santa, sábia, potente e amável. Imagine, Deus diz a vontade e você diz, eu quero a vontade de Deus. A minha vontade com a vontade de Deus. E como aconteceu com Maria, ela disse sim, eis aqui a serva do Senhor, faça em mim conforme a sua vontade. E a vontade de Maria, junto com a vontade de Deus. É isto que eu quero para mim, e eu quero também para todos vocês. Que cada pessoa procure a vontade de Deus. E assim nada de mal vai acontecer conosco. E se alguma coisa acontece, tudo se torna para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Peça a graça de fazer a vontade de Deus.